Então hoje, o cidadão que ganha um salário mínimo e que seja assim, uma pessoa aposentada, ele não tem condições de viver. Não sou eu que estou falando isso, é a realidade. Eles aplicam no imóvel porque acham que é uma garantia real, tá certo? Ou então na poupança, que tem garantia e paga uma miséria toda. Aqui no Brasil não existe renda fixa, existe perda fixa. Ou então, seu Márcio, é difícil. Eu falei, não é difícil, você precisa começar. Você nunca vai andar 1 quilômetro se você não der o primeiro passo. Qualquer pessoa pode alcançar. Isso aí não é produto de uma genialidade minha, não é. É produto de uma disciplina e de uma paciência. O fato é que a regra básica deveria ser eu gasto o que eu arrecado. Isso vale para as famílias, vale para as pessoas, vale para o governo. Essa deve ser a regra básica. A palavra previdência, não é? Está associada na formação da palavra não é? Se preparar para o futuro. Há um gráfico que eu costumo apresentar nas minhas palestras, que é um gráfico que relaciona a proporção do PIB gasto com aposentadorias e a proporção de idosos na população. São 150, 180 países no mundo. Sociedades com uma proporção de idosos grande em relação à população total, é natural que gastem mais com previdência. Muito bem, o Brasil é o único país que está no quadrante errado. É o país ainda relativamente jovem que gasta com previdência como países com uma população idosa muito grande. A questão é até que ponto, social e politicamente, isso vai ser sustentável indefinidamente. O problema fiscal do Brasil tem nome, chama Previdência Social. Se o nosso espectador percorrer horizontalmente o nível de gasto do Brasil, ele vai encontrar no outro canto países como a Alemanha, os países nórdicos, que gastam a mesma proporção do PIB com aposentadorias, mas são muito mais velhos, a população é muito mais idosa. Nós estamos lutando hoje no Brasil para a gente chegar a um déficit fiscal de 0,5% do PIB. E a gente gasta 12% do PIB com aposentadoria. A sociedade tem que desenvolver essa consciência. Sob o argumento de que você pode gastar mais do que se arrecada e fazer investimento, está passando uma boiada junto. Se você olhar o crescimento do gasto nos últimos 30 anos, os gastos não ocorreram em investimento, eles ocorreram em despesas correntes. Benefícios, programas sociais, salários. Vamos ver como é que essa coisa toda se distribui. Quem paga o quê para quem? Né? Então, olha, os números de 2023 do INSS. A despesa foi quase 900 bilhões. A receita não chegou a 600 bilhões. Então, nós tivemos que financiar 300 bilhões com recursos de outras contribuições, recursos do Tesouro. 300 bilhões. O INSS tem um buraco de 300 bilhões. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, é o órgão encarregado de prover as aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários em geral. Ele é o operador no Regime Geral de Previdência Social e também do pagamento de benefícios assistenciais, que não são previdenciários. É um gigante que atende uma população prioritariamente ou majoritariamente pobre, que é a realidade do país. Eu acho que tem um belíssimo trabalho prestado ao país. Eu diria o seguinte, o INSS
até que não é tão desigual assim, porque uma grande parte da despesa dele é dirigida para aqueles benefícios de um salário mínimo, de 1,5, de 2 salários mínimos. É aí que reside a grande despesa do INSS. Mas existe uma população que está fora do INSS que leva muito, que são os funcionários públicos e os militares. Esses são os maiores beneficiários da Previdência Social. É uma regra especial para militar, é uma regra especial para juiz, é uma regra especial para deputado, enfim. E assim vai. Promotores, procuradores, defensores públicos. Esse é o caso no Brasil. O Brasil tem muitas regras que eu costumo dizer expressam a cultura de privilégios no Brasil. E eles são cobertos não pelo INSS, mas por regimes próprios. Então, o governo federal tem um regime próprio, os governos estaduais têm regimes próprios e os governos municipais têm regimes próprios. O nome geral é Previdência Social, mas são sistemas separados. Eles não se comunicam. Os regimes próprios, o gasto foi 460 bilhões. A receita foi 220 bilhões. O buraco, 235 bilhões. E é número de 2022. Nós não temos ainda o de 2023. Coisa de 4, 5% a mais, pelo menos. O INSS gastou 900, os regimes próprios 450, metade. Só que no INSS nós estamos falando de 39 milhões de pessoas. E aqui nós estamos falando de 7 milhões de pessoas. Mais uma informação, benefício médio do INSS, R$ 1.800. Agora, os funcionários públicos, a média, R$ 5.400 em 2022. O buraco do INSS foi 300. O buraco dos regimes próprios, 230. Buraco geral, 540, que estão sendo financiados por impostos que nós todos pagamos. O juiz, por exemplo, pode gerar um descasamento entre contribuição e benefício de 6 milhões de reais. É como se a sociedade chegasse, ô senhor João, o senhor aqui, porque o senhor vai receber 6 milhões de reais. Mas por que não? Porque o senhor é um juiz. E o senhor vai receber 5 milhões, por quê? Porque é promotor. E o senhor? E assim vai. Ele acha que está certo. Entendeu? Ele acha que ele merece isso. E vai dizer que não. A desigualdade brasileira ela distorce até os nossos valores. Quem está embaixo idealiza muito o que é a vida lá em cima. Mas na outra ponta também. Por quê? Porque fica com um poder extraordinário de ascendência sobre os que ganham menos. E se você olhar em todos os países que querem fazer reforma, é isso que acontece. As pessoas privilegiadas no sistema antigo resistem, confundem, envenenam a discussão e atrapalham, e as reformas nunca conseguem chegar onde elas têm que chegar. É muito típico da nossa cultura, entendeu? Nós nascemos sobre o signo da desigualdade. Deve mudar? Deve. No futuro? Mas não é para mim. Talvez não seja para você. O Brasil gasta com previdência mais ou menos 13% do PIB. É um número muito alto. Para a nossa estrutura demográfica, o Brasil deveria gastar em torno de 7% do PIB. Entre 7% e 8% do PIB, a gente gasta 13% do PIB, que é um número muito maior do que o que a gente poderia esperar pela estrutura demográfica, mas o gasto com previdência no Brasil ele é crescente. Quando a gente olha o regime geral de previdência social e de funcionários públicos federais, é praticamente metade do gasto público federal. Dito isso, sem dúvida, a gente controlar o gasto com previdência é uma das medidas fiscais mais importantes para a gente eventualmente chegar ao equilíbrio das contas públicas de forma sustentável nos próximos anos. Para piorar isso, o nosso sistema depende da demografia. É um sistema de repartição, onde os ativos pagam para os inativos receberem, não é para si mesmo, tá certo? Eu estou pagando para quem já está aposentado. O que acontece?
A cada ano está nascendo menos brasileiros, porque os casais decidiram ter menos filhos. Em 2015, a população de brasileiros com mais de 60 anos era 12% do total. Em 2050, a proporção de brasileiros com mais de 60 anos será 30% do total. Se nós não nos prepararmos para esta realidade agora, nós vamos enfrentar um gravíssimo problema lá na frente. Dado esse perfil de crescimento, enfim, dos mais idosos, do país envelhecendo, é que o Brasil terá que gastar mais com saúde. E para o Brasil gastar mais com saúde, sem ter que aumentar mais ainda a carga tributária, a gente tem que criar um espaço fiscal para isso. E um desses espaços fiscais que pode ser criado é justamente na conta de previdência. Se você imaginar que a cada ano está nascendo menos, quando chegar na idade de trabalhar, o número de trabalhadores vai ser menor do que era antes, tá certo? Por outro lado, como nós melhoramos muito as condições de vida da sociedade brasileira, aumentou muito a sobrevida do brasileiro. Essa mudança demográfica no Brasil, ela está acontecendo com muita rapidez e ela é muito contundente. A gente descobriu com os dados do censo, que foram divulgados em 2023, que a população do Brasil cresce em média desde 2010, 0,5% ao ano. O que significa que cada trabalhador que vai chegar no mercado de trabalho, ele tem que ser muito mais produtivo para compensar o número menor de trabalhadores que vão chegar todos os anos no mercado de trabalho. Se num contexto como esse as pessoas ainda se aposentam cedo, a chance do país crescer seria próximo de zero. Você imagina, o cara se aposentava aos 50 e vai receber 30 anos de benefício. Mas ele contribui 30, é impossível, a conta não fecha. Né? Você tem que contribuir mais do que o tempo para receber. E aí nós vamos ter, no futuro, menos gente trabalhando, inclusive lá na frente em termos absolutos, e um contingente muito expressivo de idosos, tá? Aí pode chegar uma situação em que aquele jovem diga, não, peraí, essa conta já está pesada para mim, tá? De fato, nós estamos num período de recorde de contribuintes. Nós tivemos um crescimento grande de contratações CLT, portanto, contratações de contribuintes. Por outro lado, a gente tem um recorde de beneficiários e os benefícios crescem acima da inflação, com a política do salário mínimo, acima da inflação. E as contribuições não crescem acima da inflação. 60%, quer dizer, quase 2/3 dos benefícios do INSS valem um salário mínimo. E isso representa quase metade da despesa total do INSS. E quem é que se aposenta com um salário mínimo? O trabalhador rural, que nunca contribuiu, ou o trabalhador urbano, que se aposenta por idade, com um tempo pequeno de contribuição. Um fator que afeta a Previdência, sobretudo no fluxo financeiro anual, é o fato de que a informalidade no Brasil é alta. O cidadão não contribui para a Previdência, então não é receita da Previdência. Mas no futuro ele vai ser despesa da Previdência. O que acontece é que, tendo informalidade, você está perdendo essa receita, mas não está deixando de gastar. Está agravando essa situação, porque hoje nós temos uma informalidade formal. O que aconteceu? As formas de gestão das empresas se aperfeiçoaram tanto que hoje a empresa não precisa fazer tudo aqui. Ela pode se organizar em cadeias. Quer dizer, aquela empresa que antes era vertical, ela se horizontalizou. E essa horizontalização mudou o tipo de contratação de tudo, inclusive do trabalho. Os contratos de trabalho tendem a ser menos contínuos, né? A cunha tributária sobre o trabalho é alta. Tem que pagar 20% sobre o salário para o INSS. Tem que recolher 8% de fundo de garantia. Tem que oferecer vale transporte. E, às vezes, outros benefícios. Então, você contrata um trabalhador por 100, é o salário dele, mas você gasta mais de 200. O que acontece é que, sempre que possível, o empregador não vai contratar formal, especialmente os trabalhadores jovens. E aí o problema se agrava, porque se o jovem começa a vida laboral no mercado informal, a chance dele ir para o formal é muito baixa.
Então ele vai continuar informal aos 18, aos 30, aos 45, aos 60 anos. Ele nunca vai contribuir, mas vai receber um benefício. Então, hoje, além de eu ter menos jovens para contratar, eu vou contratar os jovens que eu preciso por menos tempo. Então, essa é uma ameaça enorme sobre o financiamento tradicional da aposentadoria, que é sobre a folha de salário. A folha de salário tende a, sim, enxugar. Contratar alguém é sempre muito arriscado. Melhorou depois da reforma trabalhista de 2017, mas que progressivamente está sendo desmontada. Nós estamos andando para trás. Tanto é assim que o número de ações trabalhistas que vinha caindo voltou a crescer. O terceiro fator é o valor do salário mínimo. Quando o salário mínimo aumenta, muita gente perde o emprego. Então aumenta o desemprego e aumenta a informalidade, porque o salário mínimo passa a estar muito acima do que é o salário de mercado local. Se você olhar as estatísticas do IBGE, a PNAD, você vai ver que a categoria de inserção no mercado de trabalho que mais cresceu nos últimos 10 anos foi o trabalhador por conta própria com CNPJ. O que é isso? É o MEI. E o MEI paga R$ 70 por mês para todos os impostos, inclusive para a Previdência. E quando ele for chegar à idade de aposentadoria, ele tem direito a um muito importante você se Quer dizer, inscrever no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.